JPA, Java Persistent API ou API. A Java Persistent API, JPA, é uma especificação da linguagem Java que define um padrão para o mapeamento objeto relacional ORM. Em termos mais simples, a JPA permite que você interaja com bancos de dados relacionais usando objetos Java, em vez de escrever código SQL diretamente. Principais conceitos e características. Mapeamento objeto relacional, ORM. A JPA facilita o mapeamento entre classes Java, entidades e tabelas de bancos de dados. Isso significa que você pode tratar dados do banco de dados como objetos Java, simplificando o desenvolvimento. Abstração do banco de dados. A JPA fornece uma camada de abstração que esconde os detalhes específicos do banco de dados subjacente. Isso torna seu código mais portátil, pois você pode alternar entre diferentes bancos de dados com poucas ou nenhuma alteração no código. Anotações. A JPA usa anotações para definir o mapeamento entre entidades Java e tabelas de bancos de dados. Essas anotações simplificam a configuração e tornam o código mais legível. Java Persistent Query Language, JPQL. A JPA define uma linguagem de consulta orientada a objetos chamada JPQL, que permite que você consulte o banco de dados usando objetos Java em vez de SQL. Gerenciamento de transações. A JPA fornece suporte para gerenciamento de transações, garantindo a integridade dos dados durante as operações de bancos de dados. Implementações. A JPA é uma especificação, não uma implementação. Existem várias implementações da JPA, incluindo Hibernate, Eclipse Link e Apache OpenJPA. Benefícios do JPA. Produtividade. A JPA simplifica o desenvolvimento de aplicações que interagem com o banco de dados, reduzindo a quantidade de código necessária. Portabilidade. O código JPA é mais portátil entre diferentes bancos de dados. Manutenibilidade. A JPA torna o código mais fácil de manter e modificar. Como a JPA funciona? Definição de entidades. Você define classes Java que representam tabelas do banco de dados, usando anotações JPA para mapear os atributos da classe para as colunas da tabela. Gerenciamento de entidades. A JPA fornece uma interface chamada Entity Manager para gerenciar entidades, incluindo operações de criação, leitura, atualização e exclusão, CRUD. Consultas. Você pode usar JPQL ou Criteria API para consultar o banco de dados e recuperar dados como objetos Java. Transações. A JPA garante que as operações de banco de dados sejam executadas dentro de transações, garantindo a consistência dos dados. Anotações de mapeamento de entidades. Entity ou Entity define uma classe Java como entidade, que representa uma tabela no banco de dados. Table especifica o nome da tabela no banco de dados que corresponde à entidade. ID marca um atributo como a chave primária da entidade. Generate Value especifica como a chave primária é gerada, por exemplo, automaticamente pelo banco de dados. Column mapeia um atributo da entidade para uma coluna na tabela do banco de dados. Anotações de relacionamento. One-to-one define um relacionamento um para um entre duas entidades. One-to-many define um relacionamento um para muitos entre duas entidades. Many-to-one define um relacionamento muitos para um entre duas entidades. Many-to-many define um relacionamento muitos para muitos entre duas entidades. Join column
Especifica a coluna que é usada para unir as tabelas relacionadas. Join table. Especifica a tabela de junção para relacionamento muito para muitos. Outras anotações importantes. Basic. Mapeie um atributo básico para uma coluna do banco de dados. Temporal. Especifica o tipo de data-hora de um atributo. Enumerated. Especifica como um atributo enumerado é armazenado no banco de dados. Transiente. Marca um atributo que não deve ser persistido no banco de dados. O arquivo persistente.xml é responsável por configurar a persistência JPA em um projeto Java. Ele define o banco de dados, o provedor JPA, como Hibernate, e outras configurações importantes, como gerenciamento de transações e cache. Exemplo básico usando Hibernate como provedor JPA e MySQL como banco de dados. Então aqui eu tenho o arquivo persistência, aqui eu tenho a configuração do banco de dados, o driver, JDBC driver. Aqui eu tenho o endereço do banco de dados, que nesse exemplo aqui é MySQL, JDBC MySQL, localhost, seria o IP, onde está localizado esse banco, a porta e o nome do banco. Aqui eu tenho usuário e senha, e aqui eu tenho o dialeto do Hibernate, que aqui ajusta para MySQL, geração automática de esquema do banco, atualizar, e mostrar as consultas SQL geradas. Então está tudo como verdadeiro. Então esse aqui é um simples exemplo de configuração de banco de dados, o arquivo XML. E é isso, pessoal.